Olá, gente! É muito bom estar aqui com vocês hoje para conversarmos novamente sobre casamento. Ficamos muito honrados com o convite do pastor Edinaldo e Etienne para estarmos com vocês hoje falando sobre que tipo de cônjuge eu sou. Meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa de Gabriel e sou diretora da EcoPrime International Christian School, que é uma escola bilíngue e cristã aqui em Aldeia, Recife. Isso, e eu sou Gabriel, esposa de Andressa, e tenho tocado o Ministério de Exposição da Palavra, Estudos Bíblicos, todos os dias no canal do YouTube Gabriel CBO. Você pode entrar lá, canal do YouTube Gabriel CBO, se inscrever e ativar as notificações do canal, porque todos os dias às 15h15 da tarde eu entro ao vivo para a gente poder estudar juntos a Bíblia. Estamos estudando o livro de Romanos nessa altura do campeonato, vamos chegar na 1 Coríntios, 2 Coríntios, enfim, estamos expondo de forma continuada. E é muito bom estar conversando com vocês aqui junto com a Andressa sobre casamento, né? Como construir um casamento abundante na perspectiva de quem eu sou, na perspectiva de que cônjuge eu sou e que tipo de cônjuge eu deveria ser. A gente vai construir esse paralelo e a gente vai expor esse contraste interessante aqui. Essa vai ser a linha de abordagem. O objetivo da nossa palestra aqui é abençoar a sua vida com essas verdades transformadoras e ao mesmo tempo fazer com que você possa sair daqui com algo tangível, prático, para colocar em prática ainda hoje no seu casamento e poder começar a se aproximar do padrão excelente que Deus estabeleceu para que você vivesse. Não existe perfeição aqui na Terra, mas existe busca por essa perfeição, busca por esse retrato de quem Cristo é, e a gente vai elucidar um pouquinho mais de forma prática para vocês isso. E aí, que tipo de cônjuge eu sou? Será que você é daquele um pouco mais falante, mais animado, talvez mais sério e mais calado? Ou talvez romântico e amoroso, ou aquele um pouco mais retraído? Que tipo de cônjuge você é? Às vezes, quando a gente casa com a pessoa, a gente nutre certas expectativas e talvez o seu marido ou sua esposa já olhou para você e quis pontuar alguma coisa que você poderia melhorar e você disse, amor, você casou comigo assim, você sabia que eu era desse jeito, Meu Deus. né? E isso acontece mesmo, e eu já ouvi casais, né, conversando um com o outro e meio que pontuando isso. E será que esse é seu caso? Né? Talvez você seja... isso acontece muito com mulheres e homens. Mulheres às vezes são mais agitadas e são mais aceleradas, e os homens às vezes têm um ritmo mais ali deles, Mais né? agitada. E aí a gente tá cobrando do marido, olha amor, peraí, eu tenho o meu ritmo, né? Vai com calma, deixa eu aqui, eu vou fazer, né? Mas aguarda. Então, a gente vive essas diferenças, né? E a gente tem que lidar com essa questão da expectativa e da realidade, com quem eu sou, com quem meu cônjuge é, e como é que a gente lida com isso. E aí a gente volta para a escritura, né? O nosso manual perfeito de regra de fé e prática, para entender, como o Gabriel disse, não que tipo de cônjuge eu sou, mas que tipo de cônjuge eu preciso ser, né? Eu sou miserável, pecador, né? Totalmente dependente da graça do Senhor e que preciso ser moldado e mudado constantemente pela sua graça. E O que eu acho curioso dessa jornada que a Andressa está dizendo é que muitas vezes a gente está prestando atenção nessa palestra ou nessa abordagem bíblica sobre esse tema de que tipo de cônjuge eu sou, mas na verdade eu estou mais interessado em saber que tipo de cônjuge o meu marido é, o meu cônjuge é. Então eu estou mais interessado em saber como eu posso abordar a mudança que eu quero fazer nele ou nela. Então a intenção é, caramba, eu sou um cirurgião especialista. E aí eu quero fazer uma cirurgia espiritual de comportamento, caráter. O que a Andressa citou sobre traços do caráter de uma pessoa, traços de comportamento de uma pessoa, pode se expandir para muitas outras coisas, mini hábitos. O hábito de colocar a toalha em cima da cama, o hábito de espremer a pasta de dente até o final, o hábito de espremer no meio a pasta de dente, ai meu Deus, né? O hábito de colocar o papel higiênico na privada. Então são hábitos, isso pode soar meio fútil, mas quantas vezes você perde a sua paciência porque o seu cônjuge não está agindo exatamente do jeito que você gostaria que agisse? E talvez a pessoa a ser tratada não é seu cônjuge, não é você arrumar uma estratégia de como o seu cônjuge poderia mudar aquele hábito que te fere, e sim mudar a necessidade de ser ferido por aquele hábito. Aquele hábito do seu cônjuge. Não estou dizendo que ele está certo ao colocar uma toalha na cama, mas eu quero dizer, será que vale a pena você ser tão irritável a esse ponto? Então, talvez Deus tenha que tratar alguma coisa de forma mais prática. Ele vai tratar muito mais a sua longanimidade, que significa o pavio, né? Tem algumas pessoas que têm um pavio curto, homem ou mulher, e você pegasse, é como se você projetasse essa imagem de esticar o pavio. Então tem uma dinamite, o pavio está muito curto,
Você acendeu o pavio, buf, explodiu. E essa explosão às vezes causa ferimentos, né? Você termina melando o seu cônjuge com essa explosão do seu pecado. A sua ira, que muitas vezes não é manifestada de forma justa, porque a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Mas quantas vezes nós iramos e pecamos, né? Nos irando com coisas que são absolutamente impróprias, coisas que Jesus não se iraria. Ele se irou com algumas coisas. Quando fizeram da casa do pai dele, por exemplo, casa de comércio. E era casa de oração para todos os povos. Então ele se irou ali e não pecou. Só que muitas vezes a nossa ira, ela é camuflada, né? Ela manifesta o medo que nós temos da nossa autossatisfação e mostra um pouco dessa idolatria, essa egolatria. Eu trago para mim o desejo de ser satisfeito. Então nesse temperamento de criar expectativas e ver que elas não são supridas, ou que o meu cônjuge não está interessado em suprir as minhas expectativas, como se eu fosse o alvo da sua idolatria, velho, muitas vezes a gente cai nesse pecado. O pecado de acreditar que essas perspectivas que estabelecemos são perspectivas bíblicas. Então nessa metáfora, todo cônjuge, ele é um cirurgião em potencial. Todo cônjuge, ele recebe da mão de Deus, na aliança do casamento, um bisturi. Só que muitos cônjuges, utilizam esse bisturi de forma desproporcional ou não tão cabível. Então, a Andressa, ela tem um bisturi, nessa ilustração ela tem um bisturi que precisa ser utilizado para fazer as cirurgias espirituais que o meu coração precisa. Porque eu, enquanto diamante bruto, sou lapidado, sou moldado, aperfeiçoado por Andressa. E Andressa, enquanto diamante bruto, é moldado, lapidado, aperfeiçoado por mim, enquanto diamante. Um diamante aperfeiçoa um diamante. O ferro que molda o próprio ferro. É mais ou menos essa ilustração. Nessa ilustração do bisturi, da medicina, eu tendo o bisturi nas mãos, eu preciso então convencer a minha paciente preferida, que é a minha esposa, eu preciso convencer ela de que ela precisa fazer uma cirurgia. Convencer ela de que ela precisa ser tratada num ponto específico. A mesma coisa ela pode fazer comigo. Amor, acho que aquilo que você fez, e geralmente esse ato de convencer com muita prudência, com muita doçura, dificilmente você vai convencer o seu cônjuge que ele precisa de uma cirurgia no ato de discussão calorosa. Aos gritos, né? Isso não vai acontecer. Ou de mirada, né? Isso não vai acontecer. Imagina você chegar na rua e dizer assim, você precisa de uma cirurgia. Aí a pessoa faz, eu não preciso de uma cirurgia. Mas eu posso fazer de graça. Eu cobraria 5 mil reais para fazer a cirurgia. Mas eu vou fazer de graça em você. Aí a pessoa fala, mas eu não preciso de cirurgia. Ou imagina que eu sou um cirurgião de cesárea, né? Um obstetra, que faz ali o parto de bebês e eu sou o melhor do Brasil. E eu cobro 10 mil reais para fazer uma cesárea. Ok? E eu chego na rua e pergunto para uma pessoa, para uma mulher qualquer, você gostaria de fazer uma cesárea? Ela diz, mas eu não estou nem grávida. Mas eu cobro 10 mil reais. Eu estou topando fazer de graça em você. Ela vai fazer, mas eu não estou grávida. Ou seja, não preciso de uma cirurgia. Ou ela não está convencida de que ela precisa de cirurgia. Percebe? No casamento é a mesma coisa. Eu preciso pegar o bisturi. Eu preciso, com doçura, com graça, em oração, buscar tratar o coração do meu cônjuge. Muitas vezes eu vou precisar, nessa jornada, tratar o meu coração. Para refletir se eu não estou querendo tratar uma coisa que Deus não quer tratar no meu cônjuge. E sim eu, simplesmente. Por exemplo, nessa ilustração do bisturi e da cirurgia, eu preciso tratar as coisas funcionais no corpo da Andressa. Aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando, para que volte a funcionar bem. Para que ela possa produzir bons frutos para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. Nós somos enxertados na árvore que é Cristo, para que nós, enquanto ramos, diz lá o texto de Romanos, capítulo 11, nós, enquanto ramos, possamos produzir bons frutos. Frutos para Deus. Ok? Como Romanos 7 também elucida isso, que Jesus ressuscitou para que nós possamos produzir bons frutos. O casamento é essa ilustração e o ambiente talvez mais ávido, mais apto para moldar e para fazer com que os cônjuges, as partes desse casamento, possam produzir bons frutos para Deus. Por isso que é um desafio tão grande. Porque eu vou ser exposto aos desafios do meu coração pecaminoso. Então, nessa jornada aqui, do bisturi, olha que curioso, eu não posso simplesmente, tendo que fazer uma cirurgia no abdômen de Andressa, por causa de uma hérnia. É uma ilustração, tá, gente? Só uma analogia. Gente, eu não tô com hérnia, não. É um filho, tá? Eu tô com 4 meses. É isso. Mas imagina que eu tivesse que fazer uma cirurgia de hérnia no meu cônjuge, né? Uma hérnia espiritual, imagina isso. Eu precisasse exortá-la a fazer algo diferente, a mudar um grau de comportamento, a adquirir um novo hábito espiritual, na devoção dela com Deus, e eu precisasse fazer a cirurgia. Primeiro eu preciso convencer a minha paciente de que ela precisa da cirurgia. Uma vez consciente disso, ela vai topar fazer a cirurgia, topando fazer a cirurgia, eu vou literalmente tratar espiritualmente desse caso, a partir do momento que ela se permitiu ser tratada. E às vezes essa concessão só vem por meio de oração mesmo.
né? Muitas vezes a pessoa está resoluta em não ver aquele problema de hérnia, por exemplo. E aí eu preciso fazer essa hérnia, só que aí no mesmo ato de cirurgia, na mesma mesa que ela me deu a confiança dela para fazer a cirurgia de hérnia espiritual, eu vou lá e quero moldar um pouco uma rinoplastia, uma cirurgia no nariz. Ou quero ajustar um pouco mais o rosto dela. E vice-versa. Você quer ajustar um pouco mais. Isso espiritualmente falando, né? Essa analogia do ajustar o rosto, mudar uma estética, tudo aquilo que te agrada, simplesmente, e que não necessariamente direciona o seu cônjuge para Deus. Como assim? O meu cônjuge precisa ser moldado pelo meu caráter, pelo meu diamante no casamento, e eu preciso ser moldado pelo diamante dele no casamento, para apontarmos juntos para a glória de Cristo. Percebe? Então essa é a jornada do casamento. Eu e você, nós temos características, comportamentos, hábitos, traços de caráter. Só que nunca, em hipótese alguma, podemos defender essa tese de que você já casou comigo sabendo que eu era assim. Imagine Cristo Jesus chegando com uma pessoa, conhecendo ela e querendo converter o coração dessa pessoa e ela dizendo para Jesus, Jesus, você me amou, não amou? Você me aceita, não aceita? Então, eu sou assim. Eu faço esse tipo de coisa. Imagina, o que Jesus ia dizer para essa pessoa? Eu entendo que você é assim, mas você era. Porque agora eu faço você um vaso novo. Agora tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Não é isso que Jesus disse? Ele não diz que dá um novo coração, não um novo nascimento. O novo nascimento pressupõe novas formas. Ok? Então, uma pessoa, quando ela é cristã, ela nunca pode associar essa frase na sua cabeça. Ela nunca pode dizer isso, nem muito menos para o cônjuge. Nem para os filhos, nem para um colega de trabalho, um parceiro de trabalho. Ele nunca pode dizer assim, eu sou assim. Você não é, você está assim. Você não é assim, você está. E essa é uma condição que talvez o seu pecado tenha amarrado. E o tema de hoje, né, é que tipo de cônjuge eu sou. E eu achei interessante porque é uma pergunta que traz o foco para mim mesmo e não para o meu cônjuge. Normalmente, quando a gente está no casamento, às vezes a gente está com algum problema no casamento, às vezes a gente se desgastou com o cônjuge e aí a gente vai lá derramar as nossas lágrimas, né? E a gente tende, mas é porque aconteceu isso, porque meu marido é muito teimoso, ou porque ele é muito intransigente, não, porque ele não me ouve, não, porque ele não é nada carinhoso, não, porque ele não assume as coisas em casa. Então a gente olha para o nosso cônjuge, né, seja marido, seja esposa, e a gente tende a enxergar a situação sobre o nosso próprio prisma, olhando e vendo como se toda a culpa do que está acontecendo, toda a culpa do problema do nosso casamento fosse o nosso cônjuge. Dificilmente a gente consegue olhar para nós mesmos numa situação de discussão e dizer assim, poxa, a gente discutiu porque realmente sou muito egoísta. Não, eu sou muito orgulhosa, por isso que a gente continua nessa situação. Porque eu não tive a menor condição de chegar no meu marido. No dia que você ouvir sua esposa falando assim, meu Deus, ela vai ser arrebatada nesse momento. Ela vai ser arrebatada, sério, velho. É muita graça, precisa de muita graça, velho. Precisa de muita comunhão com Deus pra você falar um negócio desse. Isso, e na verdade, é muito difícil, né? Então, é muito importante essa questão do friso da pergunta, para que a gente possa estar sempre nesse momento de casamento, né? Como o Gabriel estava falando, desse trabalhar um no outro. Dessas cirurgias, mas antes de olhar para o outro, para entender, como até você falou agora há pouco, né? De entender qual é a cirurgia que o outro precisa, o que é que em que eu posso ser instrumento de Deus na vida do meu marido para ajudá-lo a ser santificado, eu preciso olhar primeiro para o meu próprio coração. Né, identificar no meu coração o que é que eu posso mudar e o que é que eu posso ser trabalhada através do Espírito Santo para ser cada vez mais parecido com Cristo. Em última análise, o seu cônjuge pertence a você e você pertence ao seu cônjuge. Corporalmente, fisicamente, emocionalmente, existe uma codependência. E Deus criou isso para que nós fôssemos um só corpo. Por isso deixou o homem pai e mãe, se une a sua esposa, sua mulher, se tornam os dois uma só carne. Isso é um mistério interessante. E isso é o propósito de Deus. Só que, em última análise, os dois pertencem primeiro a Cristo. Então, eu nunca vou ter que tratar o coração da minha esposa, nessa cirurgia espiritual que eu preciso fazer, como que é primeiro para agradar a mim. Eu sempre preciso pensar de acordo com as perspectivas de Cristo. Quando eu e você oramos, nós que somos cristãos, nós oramos como? Em nome de Jesus, amém. Assim nós finalizamos a história, né? A nossa oração. A nossa petição, o agradecimento, a gente termina em nome de Jesus, amém. Esse em nome de Jesus aqui é uma referência clara à propriedade daquilo que é segundo os interesses de Cristo. É como se fosse uma procuração. Talvez você não soubesse disso.
mas é uma procuração que Jesus deu para você, para que você pudesse, em nome dele, de acordo com os interesses dele, pedir o que você tivesse que pedir ao Pai. Por isso que Jesus disse, pedis qualquer coisa em meu nome e recebereis. Ou seja, tudo que você pedir de acordo com o interesse de Jesus para a sua vida, de acordo com o interesse de Jesus para esse mundo, vai acontecer. Ore com fé, vai acontecer. Só que muitas vezes nossas orações são egoístas, elas não são de acordo com o interesse de Jesus. No final a gente até coloca em nome de Jesus, só que Jesus diz assim, ei, isso não foi segundo os meus interesses não. Você está orando longe da palavra. Você está pedindo de repente para o seu cônjuge mudar uma coisa que na verdade era para você mudar. E as coisas terminam não acontecendo. Olha que coisa curiosa, né? Nós precisamos então moldar, ser instrumentos de lapidação no coração do nosso cônjuge. E ao mesmo tempo, nesse processo, nós vamos lapidar o nosso próprio e permitir que o nosso cônjuge lapide também o nosso coração. Nesse processo, nós temos que lapidá-lo para Cristo, para a glória de Deus. E não para mim mesmo, ou segundo os meus interesses. Ah, Gabriel, então quer dizer que eu não posso então conversar com o meu cônjuge sobre os meus interesses, as minhas perspectivas sobre o casamento. Não, você deve, inclusive. Porque talvez isso seja bíblico. Você compartilhar com ele sobre algumas coisas até secundárias. Sobre a toalha na cama, sobre a frequência do sexo, a qualidade do sexo. De repente você, mulher, vai poder dizer para o seu marido de forma mais acentuada como você gostaria de sentir mais prazer sexual, que você gostaria de que ele chegasse de uma certa forma, que ele te tocasse de uma certa forma, ou que ele te abordasse com flores. Tudo bem, vai ficar muito caro, né? Se ele for te abordar com flores todas as vezes que ele quiser fazer amor com você. Então você vai fazer uma vez por mês, o que não é recomendável, obviamente. Ele vai precisar de mais. E você também, eu imagino. Mas esse diálogo é muito importante. Então não é um convite a você não dialogar, não, porque se não for de acordo com os interesses de Cristo, e Cristo, claro que não vai ter o interesse de conversar sobre sexo. Na verdade, ele tem o interesse de conversar sobre sexo, só você ler 1 Coríntios capítulo 7 inteiro, ele vai falar sobre sexo, ele não vai ignorar o elefante no centro da sala de estar da sua casa. Ele não ignora isso. Então, o sexo é tocado, tangibilizado. Eu queria, inclusive, poder, se o pastor Edinaldo e a Etienne acharem oportunos, falar e fazer uma palestra junto com a Andressa só sobre sexualidade. O tema da palestra é Estejam Nus, e a gente vai tocar nesse ponto que é fundamental para a gente poder ter uma qualidade de fato de casamento. Né? O sexo é o ápice da intimidade entre um casal. É o ápice entre a intimidade de dois seres humanos. Só que voltando aqui para essa abordagem, velho, independente de ser sobre sexo, ou sobre comportamentos, ou sobre hábitos pequenos, ou sobre hábitos maiores espirituais, você precisa ter a consciência de que o problema do seu casamento é você. Entender esse problema. Não é você simplesmente, é o seu pecado. E olha só como é interessante, na palavra de Deus nos diz em várias passagens que a palavra branda desvia o furor. Que literalmente quando a gente trata com virtude e paga bem por alguém que nos deu mal, a gente na verdade está colocando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Todas as vezes que eu chego em casa, irado com alguma coisa, ou muito estressado de repente do trabalho, e eu pego na luva de boxe, metaforicamente falando, para lutar contra minha esposa com ira, e ela me trata com brandura, acredite ou não, isso aconteceu agora há pouco, e ela me trata com brandura, eu me rendo diante da minha falha, da minha miserabilidade. Se ela pegasse na luva de boxe também, o que é que ia sair aqui? Uma boa luta. Luva de boxe, metaforicamente, né, gente? Ninguém espanca aqui. Mas emocionalmente, às vezes existem espancamentos. Às vezes existem agressões. Então, às vezes eu fui ríspido de alguma forma e ela entendia que ela não fez nada. E que eu estava sendo ríspido de forma desproposital. De forma não concebível. Que não era o caráter de Cristo. E aí ela age com brandura. Ao invés de me devolver, ó, isso não é Cristo. Cristo não faria isso. Simplesmente ela diz assim, amor, por que você está falando desse jeito? Com doçura no falar. Velho, ela me castiga mais do que se ela pegasse na luva de boxe. E ela gera um benefício. A mulher virtuosa edifica o seu lar, né? Edifica a sua casa. Então, nesse prisma, o tipo de cônjuge que a Andressa precisa ser, e óbvio, o tipo de cônjuge que eu preciso ser, é o tipo de cônjuge que Cristo quer que nós sejamos. E ele traça uma estrada de virtudes para que eu e você possamos refletir. Vamos ver? Essa estrada de virtude você poderia encontrar em Romanos capítulo 12, ou em vários outros textos, e também aqui em Efésios capítulo 4. Geralmente esse texto não é referido sobre casamento. De fato, o apóstolo Paulo ele não está falando aqui sobre casamento nesse texto, certo? Só que ele pode ser abordado no prisma de casamento, no que tange a unidade. Ele está falando aqui sobre a igreja. A igreja de Deus que deveria pensar concordemente, em unidade. Quanto mais o cônjuge, né? O casal, que é a parte mais íntima desse corpo de Cristo, né? Desse corpo vivo, dessas pedras vivas. Então diz a palavra de Deus assim, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Lemos 2.
Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Isso é para a igreja, isso é para os cônjuges. Obviamente, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Entenda uma coisa, o que Andressa falou um pouco no começo foi sobre compatibilidade. Muitas pessoas ficam procurando compatibilidade. Nossa, o meu cônjuge é tão diferente de mim. Nossa, eu ouvi na novela que é impossível uma pessoa conviver com outra que fosse tão diferente. E as pessoas têm se divorciado por Tem se isso, divorciado né? porque são diferentes. Incompatibilidade de gênios, tipo... Incompatibilidade não é a chave. Deus nunca determinou compatibilidade. Ele não disse que Eva era compatível com Adão. Disse que era idônea. Disse que era habilitada para Adão. Complementar a Adão. Certamente Eva, depois da queda, principalmente, deve ter se revelado uma mãe de pecadores, né? Uma mãe de pecados. Né? E Adão também, depois da queda, obviamente. Então a relação, inclusive, dos nossos primeiros pais, provavelmente depois de Gênesis 3:6, depois que eles comem do fruto, não foi das relações mais virtuosas que existem. Mas eu imagino que eles não se divorciaram. Mas curioso, né? O pai dos pecados, digamos assim, né? Aqueles que experimentaram o pecado no íntimo pela primeira vez, Adão e Eva, eles viveram uma relação, pelo que a Bíblia indica, até a morte. Até que a morte os separou, entre aspas, né? E eles foram então para Deus. Tomados para Deus. E olha que coisa curiosa, ambos foram redimidos pela graça de Cristo. Quando ele, em Gênesis 3:15, promete o seu filho como descendente para esmagar a cabeça da serpente, o inimigo, a morte, que é a antiga serpente, né, que é Satanás, o diabo, ele promete ali o Messias em Gênesis 3:15, ele está dizendo assim, olha, eu vou redimir a raça humana, vocês dois serão redimidos. Vocês fazem parte de uma mesma substância, vocês são feitos à minha imagem e semelhança, e eu vou redimir vocês. Ele não diz assim, eu vou redimir só o homem. Ou vou redimir só a mulher, porque o homem era o responsável, ele caiu, te vira. Ou vou redimir só o homem, porque a mulher foi quem foi ludibriada por Satanás. Ele redimiu ambos. Por meio da graça de Cristo Jesus, ele veio morrer por homens e por mulheres. E olha que coisa curiosa, quando ele chama Abraão de Ur dos Caldeus, Abraão já era casado com Sara. Ele não chamou Abraão para se casar com alguma outra mulher. Ele chama Abraão e Sara, e ele diz assim, Abraão, de ti farei uma grande nação, incontáveis como as areias do mar, como as estrelas nos céus. E olha, essa geração, essas nações abençoadas serão chamadas em uma descendência. Abraão teve quantos filhos, gente? Quantos filhos? 6, né? Eu fiz assim só para enganar vocês. Foram 6 filhos. Ismael, o primogênito da egípcia, a escrava de Sara, que era Agar, Ismael, que foi meio que eles tentando ajudar a Deus a cumprir o seu plano e a sua promessa. Já que Sara era estéril, 90 anos de idade mais ou menos, não, vamos ajudar. Toma H aqui e faz um filho, Abraão. Que deve ser isso. Deus disse que as descendências seriam de Abraão. Então, qualquer que seja a mulher. Aí Deus fala assim, não, Nanina, não. De Sara, sua esposa. Os improváveis de Deus. Olha que coisa curiosa, né? Deus pega Sara, estéril, 90 anos, ela diz assim, ela se ri. Ela diz assim, nossa, eu vou voltar a ter prazer com meu marido. Ou seja, eles já não estavam vivendo nem mais uma vida sexualmente ativa. Já tinha acabado o costume das mulheres na menstruação, ou seja, ela já não era mais fértil. E Deus faz brotar nela um filho do ventre, Isaac. Depois que Sara morre, Isaac já está grande, Abraão casa novamente, tem mais 4 filhos com outra esposa. Ele dá a parte, né? Ele distribui bem, ele é um homem muito rico, ele distribui bem alguns bens para Ismael e os outros 4 filhos, mas toda a herança, a massiva herança de Abraão, foi para Isaac. Sem distinção. Sem assim, pudor, ele deu toda a herança. Por quê? Isaac era o filho que Deus tinha chamado da promessa. Assim como Isaac se casa com Rebeca, e eles têm Esaú e Jacó. E aí Deus chama Jacó. Olha que coisa curiosa. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Abraão e Sara foram escolhidos. Então se você quer saber qual é a esposa ideal para você ter, é a sua. É a que você casou. Não tem esposa, não tem outra esposa ideal. Deus te deu na medida certa, papai. E se você está tendo dificuldade, glória a Jesus, porque você precisa ser moldado para também moldar a sua esposa. Eu vou falar uma coisa, papo reto aqui para os homens. A sua esposa imita quem você é. Se você tem uma esposa muitas vezes submissa em casa, uma esposa que muitas vezes é rebelde, você, na verdade, é que está projetando isso nela. Você é responsável, homem. Quanto tempo você tem investido na vida espiritual da sua esposa? Aí as mulheres se acomodam, né? Agora fazem,
bichinho, catuca o marido assim. Não. Você também tem uma responsabilidade. Veja, eu estou partindo aqui do pressuposto que eu estou falando com líderes e ao mesmo tempo o liderado está ouvindo isso. Entenda? Na perspectiva dos líderes, eu vou falar assim, líderes, a responsabilidade sobre seus liderados é completamente sua. A perspectiva é você precisa acordar para gerenciar os seus liderados, amar os seus liderados, se entregar, servir os seus liderados, no caso, a sua esposa e seus filhos. Pastorear o coração Você precisa dela. Pastorear o coração dela. Massa. Mas o liderado, quando vai ouvindo isso, ele faz, vai ficar tudo na conta do meu líder. Vai ficar tudo na conta do meu líder. Aí quando eu olho numa palestra, né, para as empresas, eu olho para o liderado, no caso você, esposa, né, você que é a parte submissa e que deve estar em auxílio ao seu esposo, eu vou dizer para você, olha, embora a responsabilidade seja dele, você tem uma corresponsabilidade intensa de assumir o seu papel enquanto auxiliadora. E mesmo que o seu marido não assuma o papel dele, você precisa assumir o seu diante de Deus. Então entende que os nossos papéis de homem e mulheres, né, mulher de Deus no casamento, homem de Deus no casamento, eles não são codependentes da participação do meu cônjuge. Eu preciso ser o homem que Deus separou para Andressa, independente de Andressa ser a mulher que Deus separou para mim. Ou está buscando se tornar isso. É um esforço. Olha o que ele está dizendo aqui, olha. O texto que a gente leu de Efésios está falando sobre unidade na igreja. Ele está dizendo assim, eu era prisioneiro. Eu, prisioneiro no Senhor, eu que me dou por vocês pela igreja. Eu que oro incessantemente por vocês. O apóstolo Paulo dizendo isso aqui. Eu oro e rogo por vocês. Eu que estou sofrendo prisões, cadeias, privações por amor a vocês, por amor ao evangelho, para que vocês cresçam na fé. Eu rogo para que vocês tenham unidade, para que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Ei, você que está me ouvindo, você é homem, você tem que andar de modo digno da vocação que Deus te chamou. Não olha para a esposa que está do seu lado e não espera que ela se torne a mulher que Deus chamou para que ela fosse, para que você tome a iniciativa de virar um homem. Não! Sabe quando isso vai acontecer? Quando você se tornar um homem. E você, quando você se tornar uma mulher. Exatamente. Sabe quando seu marido vai assumir o papel que ele precisa assumir? Quando você se tornar uma mulher. Quando você deixar Deus agir. Muitas vezes a gente confia no nosso próprio braço, amor. Eu gosto muito da ilustração, interessante. Tinha uma mulher que ela orava muito para Deus quebrantar o coração do seu marido e fazer com que ele fosse um homem piedoso. E é como se Deus usasse ali um corredor, imagina uma escadaria, e esse corredor é bem fino. E Deus quisesse agir, só que aquela mulher ela orava exatamente ali na frente do corredor. E era como se Deus quisesse agir, só que para ele agir, aquela mulher precisava sair da frente, e ela não saía. Ela passava anos orando e impedindo que Deus agisse. Porque enquanto ela orava, ela agia completamente contrário àquilo que ela estava orando. Ela tentava fazer pelo braço dela com que seu marido se levantasse, se erguesse e virasse o homem que Deus estava chamando para ele a ser. E aí ela não deixava Deus por graça agir. E Deus precisa agir, minha irmã. Deus precisa agir, meu irmão. Ore para o seu cônjuge e deixe Deus agir. E olha que coisa curiosa. Paulo está dizendo assim, olha, vocês foram chamados à vocação. Eu quero que vocês andem de modo digno. Isso dá uma ideia de esforço, andar. Se eu tivesse te chamasse agora, amor, para a gente andar 10 km, tu iria? Não ia se esforçar muito, né? Tá grávida, não pode. Mas precisa se esforçar. É uma metáfora aqui, né? Não vamos andar 10 km. Ela não precisa andar 10 km, gente. Mas nós precisamos andar de modo digno. Nos esforçar por andar. Com toda humildade. Que modo digno é esse, Gabriel? Humildade. E esse é um ponto bem importante, né, para trocar em relação ao casamento. Porque muitas vezes a gente deixa e a gente permite que o orgulho nos lidere no nosso casamento. E o orgulho, ele é algo terrível, porque ele muitas vezes nos afasta do nosso cônjuge, nos afasta do perfeito, do plano perfeito de Deus para o nosso casamento. Né? Quantas vezes a gente deixa o nosso orgulho nos liderar numa briga e aí às vezes ficam os dois brigados e aí é um duelo de egos, né? de orgulho. E muitas vezes essa questão de, por exemplo, você estar numa briga e você não conseguir ver o seu próprio erro, é orgulho também que está ali no seu coração e você só consegue ver o erro do outro. Então a gente precisa buscar a Deus para que Ele nos ajude a andar em humildade no nosso casamento, né? E prefira o outro em honra em detrimento de nós mesmos. Olha, curioso. Coisa curiosa isso. A humildade serve tanto para eu não agir mal com o meu cônjuge, quanto para eu pedir perdão ao meu cônjuge se eu agir mal, quanto para perdoar o meu cônjuge caso eu tenha sido alvo do mal dele. A humildade é a chave, a verdadeira grandeza. E muitas vezes, se você não está agindo com humildade, você está agindo com idolatria ao seu próprio umbigo. O seu próprio umbigo é o centro do universo. Então, se ele te ofendeu de uma certa forma, é irremediável. Gabriel, é imperdoável o que o meu cônjuge fez. Será? E o que você faz todos os dias contra Deus?
E só o fato de você não perdoar o seu cônjuge sendo Jesus perdoador e morrendo na cruz por você. Isso já seria algo inaceitável diante de Deus. Por isso que ele diz, perdoai as vossas ofensas, Assim como nós perdoai as perdoamos. vossas ofensas como assim nós perdoamos os nossos devedores. Se vocês não perdoarem as ofensas de quem vos ofendem, né, Deus também não perdoará vocês. Então nós precisamos ter humildade para perdoar. Perfeito. E quem libera perdão, na verdade, se cura. A cura é para quem libera perdão. E a gente aprende isso aqui, ó. Andar de modo digno, andar com humildade. Passos práticos para você. Ande com mais humildade. Ame a humildade. Se apegue a ela. Tem gente que se apega ao orgulho, amor. Se alegra com orgulho. Parece que colhe alguma alegria. Eu tô irado, eu tô orgulhoso. Eu não vou falar Eu com não ela vou. até ela vir falar comigo. Eu- Eu não vou falar com ele até ele vir falar comigo. E às vezes olha uma briga de casal, então a história de outro amigo, e aí é engraçado como você se inflama, né? Às vezes um amigo, cuidado que você fala com algumas pessoas, né? Aí você tá falando alguma coisa, não é recomendável, você fala alguma coisa que aconteceu no seu casamento, aí a pessoa faz, oxi, se fosse comigo. Isso aconteceu um dia desse, meu marido fez isso, eu mandei ele se lascar pra lá. Desculpa a expressão. Isso acontece. Com quem você tá dividindo as suas conversas, cuidado pra você não se inflamar. E se é alguém que tá, na verdade, ao invés de lapidando você, mostrando o caráter de Cristo, humilde, tá mostrando ainda mais que você deveria se inflamar ainda mais. Cuidado com esses mensageiros de Satanás. Precisa ter cuidado com quem a gente compartilha. É importante que você, talvez tenha uma pessoa com quem você possa compartilhar. E mas- não todas as discussões você tem com o seu cônjuge, né? Isso. Cuidado. Porque às vezes você vai perdoar o seu cônjuge, mas a pessoa que ouviu sobre o seu cônjuge, da sua boca, não teve o mesmo sentimento, não teve a mesma oportunidade de ver o quebrantamento do seu cônjuge. Aí a pessoa fica olhando pro seu cônjuge de forma assim, miserável, vai falhar de novo. Fracassado, olha como ele tratou ela. Grosseiro. Então na mente, vai pro aniversário da igreja, aí fica assim olhando pro teu cônjuge. Cabra safado, ele fez isso com a minha amiga e ela perdoou. Se fosse comigo, não perdoava não. Então cuidado, né? Cuidado, né, amor? Precisa, e se você precisar falar, precisa ser uma pessoa que tenha uma visão bíblica, né? Porque senão, ao invés de ela ser instrumento, como o Gabriel disse, de Deus na tua vida, ela vai ser, né, um obstáculo e uma pedra de tropeço. Óbvio que homens para homens, mulheres para mulheres. Esse é um cuidado básico. Imagina eu me aconselhando, eu falando da minha esposa para outra mulher. Veja que aberração diante de Deus. Veja que possibilidade de infidelidade conjugal absurda, além de ser uma traição contra ela. E olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa e importante. Mansidão. Ah, como a gente precisaria se apegar mais a isso. Andar de modo digno da vocação que nos chamou tem tudo a ver com mansidão. Tem tudo a ver com ser manso. Eu orava por uma esposa mansa. Aí veio essa maravilha. Que se exercita ainda mais em ser mansa. Veja, ela é um pouquinho brava, mas ela... Mas pense numa pessoa moldável, gente. Eu busco ser A principal característica de uma pessoa cristã é a sua capacidade de ser moldável. Moldável ao quê? Ao caráter de Cristo. Ela é inconformada com os erros dela. Porque ela olha para o caráter de Cristo, ela olha para Deus, né, na sua habilidade, na sua perfeição, e ela diz, eu sou imperfeito, mas eu não estou conformado, eu não estou satisfeito. Eu sou imperfeito, é assim mesmo. Não, ela busca. Se tem uma habilidade que eu e você precisaríamos orar para o nosso cônjuge desenvolver, para você desenvolver, para eu e você desenvolvermos, é a capacidade de nos moldar, a capacidade de nos irar contra a nossa própria capacidade de nos irar com os outros. Se tem uma coisa que eu preciso ser violento, é contra a minha capacidade de ser violento contra a minha esposa. Se você tem que ser violento com alguém, tem que ser com você mesmo, com a sua capacidade de ser violento com a sua com o esposa. seu próprio pecado. Se você tem que ser ignorante, tem que ser ignorante com você mesmo, com o seu próprio pecado de ser ignorante ou ter a possibilidade fácil, rápida de ser ignorante com o seu cônjuge. Então, assim, a mansidão com longanimidade, ou seja, mansidão com paciência. Longanimidade traz a ideia de longo ânimo, né? Quando você tem uma pessoa que tem um pavio curto, ela muda de ânimo, muda de humor muito rápido. Você tá aqui conversando, pisei no calo dela, lascou, ela vai passar 3 horas agora, olhando pra minha cara feia, e a gente vai perder noite, porque eu pisei no calo dela. Eu não tô dizendo que eu fiz certo ao pisar no calo dela. Mas ela precisa desenvolver o quê? Longanimidade. Ele pisou meu calo? Massa. Eu não vou mirar, não vou fechar minha cara, não vou passar horas expressando que eu estou insatisfeito com ele. Não vou perder o meu dia, não vou perder a minha noite com meu esposo porque ele pisou no meu calo. Se ele pisou no meu calo, eu vou manifestar para ele, doeu, pisou no meu calo. Você não precisa mudar o seu ânimo, você não precisa de bem-humorada, amorosa, carinhosinha. Hoje vai ter, né, uma festa, uma celebração de intimidade sexual, e aí ele pisou no meu calo. Ninguém pisa no meu calo e sai impune. Isso é quase assim, cuidado com essa idolatria do orgulho. Então, mansidão com longanimidade. Longanimidade é longo ânimo. Estica esse pavio, minha irmã. Coloca essa emoção para ser trabalhada.
Quando alguém chacoalhar você assim, você faz, meu irmão, amo você, fica tranquilo. Tá chacoalhando você, tá dando um estabefe na sua cara, você aqui, ó. Oxi, tranquilidade. Em nome de Jesus, dê mais um. Quando ele der a 10ª, aí você talvez fique inchado que nem um baiacu. Isso acontece? Normal, né? Normal, a gente fica irado às vezes, mas precisa ser longo. Os tabefes foram uma analogia. Gente, tabefe é analógico, né? Eu tô usando tanta analogia de boxe, não sei o que. Parece que eu tô assistindo alguns filmes de ação, Parece que eu tô assistindo alguns filmes de ação, brincadeira. Mas enfim, suportando-vos uns aos outros. E o lance de suportar aqui não é, eu suporto a minha esposa, pastor, eu suporto a minha esposa há 10 anos, Gabriel. Obedecendo lá a palavra. Menino, ó, pense, suporta aquele traste do meu marido, até 30 anos já com ele, suporto mesmo, assim, tá lá. E eu tô suportando. Não, suportar aqui da ideia de dar suporte. Apoiar. Como alguém que tá aqui, ó, a pessoa tá com o pé machucado, você vai ser uma muleta, levar ela nos seus braços. Suportando uns aos outros é apoiar ela na caminhada com Cristo. E a gente tá no versículo 2. Uns aos outros em amor, com amor. Esforçando-vos, eu gosto dessa palavra, esforçando-vos diligentemente, com esforço real, com prontidão, consistência, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que coisa linda. Se todo casamento se esforçasse por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, teríamos casamentos mais harmoniosos. Eu não estou me referindo a ser amiguinho simplesmente do seu cônjuge. Você tem que ser amigo. Desenvolver uma boa amizade. Esse sábado agora a gente tava, eu e a Andressa, rindo à toa, né? Brincando, num momento muito gostoso, só eu e ela, numa praia aqui perto em Recife. Perto de Recife, na verdade. E a gente rindo, conversando, jogando conversa fora, deixou o celular de lado. É bom que tenha amizade. Mas é óbvio que o casamento transcende a amizade. Não é uma simples amiga. Eu preciso desejar sexualmente a minha esposa, não qualquer outra mulher. Ela precisa desejar sexualmente o meu corpo, né? A minha atratividade, a minha sensualidade física e não de qualquer outro homem. Então, é uma amizade que se constrói, porque não é só sexo, mas ao mesmo tempo tem sexo, tem amor, tem o feeling, tem o olhar romântico, tem o beijo, o carinho, o cheirinho no pescoço, tem o minha filha, você tá linda, eu te amo, minha gostosinha, não sei. Tá? São algumas sugestões aí pra você. Mas enfim, a gente precisa acalentar o nosso coração, apaixonar o nosso coração para o nosso cônjuge. E isso vem de esforço. Preservando a paz. E preservar a paz não é você longe ou então, como alguns mais modernos vão afirmar, você numa casa e eu na outra, porque aí a gente preserva a paz. Não, filho. O que Deus juntou, não separe. E não separe, mas Gabriel, você está sendo muito radical. Não separe aqui. Não quer dizer que não vai para uma casa diferente. Não, é isso mesmo. Morar na mesma casa. Estar junto. Não é bíblico que você viaje, passe 5 dias fora de casa todo mês, longe da sua esposa. Não é bíblico. Entende? Não é saudável para o seu casamento. Que tipo de casamento você quer construir? Que tipo de cônjuge você está sendo? Cuidado com isso. Priorize, porque essa é a segunda área mais importante da sua vida. Só perde para o seu próprio relacionamento com Deus, sobre o qual o seu casamento tem que estar fundamentado. E a gente vive sobre tanta pressão, sobre uma rotina às vezes tão intensa de trabalho, de filhos, né, de questões financeiras para resolver, de contas para pagar. E a gente precisa ter esse foco. Se a gente piscar, a gente perde o foco e a gente passa a ligar o piloto automático e viver mergulhados em orgulho, egoísmo. Precisa haver esse esforço e essa luta diária contra o meu pecado, essa luta diária em busca da santidade, em busca de ser cada vez mais parecido com Cristo, né, em humildade, em mansidão, né, e sendo aquele que dá o primeiro passo na promoção da paz. Isso. Muitas vezes a gente espera o outro, né, tipo... Deu o primeiro passo. Mas... Não é fácil, Gabriel, porque quando eu dou o primeiro passo, ela ainda dá mais uma tacada, uma cajadada na minha cabeça. Deu o segundo passo. Deu o terceiro passo. Olha que interessante, isso são habilidades que se adquirem. Eu vou dizer uma coisa, o sucesso na vida é treinável. É treinável. O sucesso no seu casamento, o sucesso em andar de modo digno, como o Senhor chamou, é treinável. Como assim, Gabriel? Depende só do nosso esforço? Claro que não, depende da graça. Se você depender só do seu esforço, só da lei, só de querer ser manso, ou querer ser humilde, ou longano, você vai falhar, fracassar miseravelmente. Depende também da graça, então é dependência em Deus. Ore porque aqui no final do texto, versículo 6 diz, é um só Deus e Pai de todos. Ele é Pai de seu cônjuge. Ele é seu Pai. O qual é sobre todos. Ele está sobre todos. Você e seu cônjuge estão no mesmo patamar.
Mesmo que haja hierarquias de posicionamentos diferentes, vocês estão no mesmo patamar de natureza, de substância dentro de Deus, de valor dentro de Deus. Homem e mulher têm o mesmo valor, papéis diferentes, ok? O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Creia nisso. Creia que Cristo é suficiente para te acudir na sua necessidade. Ore para que você seja uma pessoa tratável. Ore para que você seja uma pessoa moldável ao caráter de Cristo. E ore pelo seu cônjuge. E eu vou dizer uma coisa, se você se enxergar orando mais por isso em relação ao seu cônjuge do que por você mesmo, eu diria que você precisa ser mais moldável. É tipo assim, você está orando lá, 10 minutos da sua oração é só para o seu cônjuge. E 2 é para você orar por você. Senhor, e faz com que eu seja tratável também. Em nome de Jesus, amém. Faz com que minha esposa seja tratável nisso, que ela veja o erro dela nisso, que ela, ó Senhor, faz assim, Pai, eu tenho fé no Senhor. Aí você, 10 minutos orando para o seu cônjuge. No final, na rabetinha, no finalzinho, né, chegando na linha de chegada da oração, já para desligar a luz e dormir, já está cochilando, você fala assim, Senhor, e faz com que eu seja tratável também. Se você orar assim, eu vou dizer até para Deus não me abençoar não, viu? Ore por você também. Principalmente, né? Nesse ponto, né, orar pelo seu cônjuge em relação a várias outras coisas. Mas para ser tratável, ore por você. Ore pelo seu cônjuge também, óbvio. Eu estou convidando, ore por várias outras pessoas, por irmãos da igreja, ore pelo pastor, ele certamente vai precisar ser tratável, ore pelos presbíteros, ore pelos seus filhos, né? Mas eu quero me referir aqui, cuidado para você não dar ênfase no irmão que precisa ser tratado e não você. Cuidado com a trave no seu olho e você querendo tirar o cisco no olho do seu irmão. Geralmente é assim. E eu vou terminar isso aqui com uma ilustração muito simples. O primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus... Presta atenção nisso, tá? O primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus realizou foi em Caná da Galileia. E você sabe, segundo o relato de João, o evangelista João. Ele é o único evangelista que relata esse primeiro sinal, com o primeiro sinal, inclusive, que foi o milagre de transformar água em vinho. Você vai lembrar que pouco antes dele ir para essa festa de casamento, onde ele começou os seus sinais e o ministério dele apostólico, profético, né? O ministério dele enquanto sacerdote, profeta e rei, o próprio Jesus, o Messias, ele foi para aquela festa de Caná da Galileia convidado com seus outros 6 discípulos, mais ou menos. Ele tinha ali, àquela altura, 6 discípulos. E a sua mãe também estava na festa, Maria. Foi ela que disse assim, filho, o vinho deles vai acabar. Você lembra disso? Está lá em João capítulo 2. Um pouco antes, João narra de forma mais breve o que Mateus vai narrar no capítulo 4. Jesus vai até João Batista, até que João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e João Batista batiza Jesus na água do rio Jordão. Por imersão ou aspersão, isso é outro fator. Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Se eu tivesse que dizer o que eu acredito, né? Não que certo ou errado, não vou entrar nesse mérito, mas se eu tivesse que dizer, eu diria que foi por aspersão. Não, por imersão, pela lógica, ele foi para o rio, mas se for por aspersão ou imersão, não vem ao caso. Eu diria que foi por imersão. Ele foi para o rio. Parece que foi imersão, mas enfim. Eu falo isso porque eu sei que os irmãos são batistas, né, de forma natural. E eu sei que também tem alguns irmãos presbiterianos que também seguem o nosso canal, enfim. E aí tem essa dicotomia de visões que eu não acho que precisam ser autoexcludentes, ou enfim, que retirem a salvação de uma pessoa, ou algo do tipo, né? Mas enfim, eu imagino que foi por imersão, que foi no rio. Mas ele sai das águas, e o texto de Mateus relata que dos céus se abriu e veio uma voz, como que de trovão. E nessa voz dizia assim, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer, me alegro nele. Deus dando testemunho diante dos fariseus e todas as pessoas que estavam ali, né, naquele batismo de Jesus e dos discípulos, de que ele era o Filho de Deus. E desce o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, talvez naquela primeira ocasião, depois do nascimento de Cristo, em que as 3 pessoas da Trindade se encontram novamente. O Espírito Santo, então, em forma corpórea de pomba, que desce sobre Jesus, o conduz para o deserto, com o fim, ou seja, com a finalidade de ser tentado por Satanás. No deserto, Jesus passa 40 dias, 40 noites sem comer, jejuando, orando, buscando a presença de Deus, do Senhor. Antes de iniciar seu ministério profético, ele buscou a presença de Deus em jejum e oração. Veja, eu não estou dizendo que você deve buscar méritos no jejum e na oração. Mas quantas vezes antes de você fazer alguma coisa muito importante, tomar alguma decisão na sua vida, você fez o que Jesus fez? Não estou dizendo que você vai fazer na mesma extensão e intensidade, 40 dias. Mas quantas vezes você buscou a Deus com intensidade, né, de forma a colocar o celular no modo avião e mergulhar na presença de Deus em jejum e oração, antes de tomar uma decisão importante? Quantas vezes você fez isso? Nas madrugadas, talvez.
Talvez você diga muitas, entenda. Não busque méritos nisso. Ou seja, é porque eu fiz muitos jejuns ou orações intermináveis que meu marido é o que é hoje. Não. Talvez Deus tenha utilizado a sua oração, e eu acredito nisso. Ele utiliza a oração dos santos. Mas não pense em mérito seu. Ah, foi porque eu orei muito, porque eu sou uma pessoa de oração. Não. Mas entenda que a oração tem o seu lugar, tem o seu papel. E certamente, nesse período de oração, você foi moldado. Você se conformou ao caráter de Cristo. E óbvio que ele ouve, né? Eu imagino que é verdade toda a palavra de Deus. E Deus diz que não nos rejeita a oração, nem a parte de nós, a sua graça. Então ele ouve a nossa oração. E eu oro sempre como salmista. Inclina, Senhor, os teus ouvidos à minha oração, a voz da minha súplica. Então eu creio que Deus está ouvindo a nossa oração. E ele atenta para o coração e a oração do quebrantado. Faz sentido isso? Veja, ele foi para o deserto, ele passou 40 dias. Satanás começa a tentar ele, e uma das primeiras tentações é: ordena essas pedras que se transformem em pães. Jesus tinha todo o poder para transformar pedras em pães e comer. Ele tinha necessidades fisiológicas. Naquela altura ele já estava com fome, muita fome. Ele resiste a Satanás nessa primeira tentação. Depois ele resiste à segunda tentação. Foram várias, né? Ele foi tentado em tudo, diz a palavra de Deus em Hebreus. Só que as 3 tentações ilustram conjuntos práticos de pontos em que a nossa alma se confronta com a idolatria. Eu e você provavelmente teríamos transformado com todo o poder pedra em pães. Eu e você geralmente desejamos a glória dos mundos, né? Quando Satanás leva ele para o pináculo do templo e diz assim: olha, tá aqui todos os reinos da terra, eu vou te dar tudo isso, se você prostrado me adorar. E olha que coisa curiosa, Jesus não adora, até que ele diz: arreda Satanás. Ele resistiu até o fim. Depois vieram miríades celestiais de anjos para servirem a ele. Então depois, o João relata de forma mais abreviada, isso no capítulo 1, ele vai para o casamento de Caná da Galileia, onde, no primeiro instante em que um casal de judeus, numa terra gentílica, Galileia, primeiro instante que esse casal humilde, durante os dias de sua festa de casamento, no início da sua vida matrimonial e conjugal, iriam enfrentar um período de humilhação, perdendo a alegria da festa, que era o vinho, representado pelo vinho, e Deus não se opõe a isso. Ele certamente diz que nós tomaremos o fruto da videira, o fruto da vide, a gente vai tomar o vinho novo, beberemos com ele na glória das bodas do Cordeiro, na eternidade quando ele voltar. Então aquele vinho representava alegria. Ele naquela festa, ele não poupou esforços, não foi para multiplicar pão, não foi para entregar pão para as pessoas, a necessidade delas. Foi para trazer alguma coisa até mais luxuosa do que o pão, o vinho. Veja, para ele mesmo, ele se recusou a fazer pão. Para o outro, para aquele casal, que nem saberia que ele fez aquele milagre, porque não souberam. Só os servos, os discípulos souberam, sua mãe Maria soube, nem o mestre de cerimônias, o mestre Sala, nem os noivos souberam o que Jesus fez. Jesus podia ter escolhido fazer o primeiro milagre dele diante de fariseus, diante dos principais sacerdotes da época. Ele poderia ter escolhido fazer o primeiro milagre dele, manifestando a sua glória diante de toda Jerusalém, chamado ali como os mágicos fazem, né? Os mágicos e os magos pegam, fazem encenação e dizem: parem todos para prestar atenção em mim, eu vou transformar essa água em vinho porque eles querem aplausos. Jesus não fez isso. Ele disse assim para os servos: encham aquelas talhas com as metretas de água e levem para o mestre de cerimônia. Nesse exercício, o mestre de cerimônia tomou vinho e não água. E os servos botaram água naquela talha. Aquelas talhas que estavam ali para purificação. Era um casal judeu, era um casal zeloso. Só que era humilde, era pobre. E Jesus foi lá. Esse casal pobre chamou 6 pessoas a mais, talvez, para aquela festa. Chamou Maria, chamou Jesus e outros 6 discípulos. E Jesus, humildemente, que se recusara a fazer pão para ele mesmo, ele entregou vinho para a pessoa que precisava. Vinho, muito mais do que o necessário. Aquilo que constituía alegria. Por isso que esse Cristo nos dá exemplo de humildade, mansidão e longanimidade, com amor. Porque eu e você, muitas vezes no casamento, nós queremos fazer pães para nós mesmos. E quando o nosso cônjuge precisa de pão, mísero pão, a gente nem faz para ele. Entenda que isso aqui não se refere... Não estou me referindo ao café da manhã não, viu gente? É muito mais que isso, é mais amplo que isso, eu espero que você entenda. Estou me referindo a fazer o pão assado para sua esposa lá, isso fosse suficiente. Estou me referindo a coisas necessárias, importantes para ela. E muitas vezes não só fazemos somente para nós mesmos, aquilo que é necessário para mim, não olhamos o exemplo de Cristo.
E muitas vezes não fazemos como Cristo fez. Entregou vinho, aquilo que constituía alegria para aquelas pessoas que precisavam. Jesus, ele faz muitas vezes isso. Ele se nega, e ele tinha capacidade, poderia fazer, sem grande esforço. Ele se nega para si mesmo. O deleite de transformar pedras em pães. Mas ele oferece para as pessoas, olha o exemplo de Cristo, aquilo que é além das suas necessidades, aquilo que é suficiente para a sua alegria. Um vinho bom. Eu imagino que aquele fosse o melhor vinho que um ser humano pudesse beber, produzido pelo próprio Deus. Pega esse exemplo. Utiliza isso na sua vida. Aplica isso na sua vida hoje. Pastor Etienne, que Deus abençoe vocês no ministério de vocês. Que Deus abençoe esse ministério de casais da Igreja Batista em Linha do Tiro. Sou muito grato pela vida de vocês, pela oportunidade que vocês estão nos dando de compartilhar um pouco do Evangelho e dessa perspectiva bíblica sobre o casamento. Que possamos ser mais parecidos com Jesus. Prontos a dar aquilo que é suficiente para a alegria do nosso cônjuge e do próximo. Utilize isso no seu casamento. Construa um casamento abundante para a glória de Deus. Com intenção, com energia alocada em cada mínima ação, em cada pequena atitude, hábito, se moldando aquilo que Cristo quer que você se molde. E sempre, sempre, sempre tenha em sua mente. Você nunca pode afirmar que você já era assim, que você nasceu assim. Você não é Gabriela, você não sofre a síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Esse não é um cristão. O cristão, ele nasce torto, mas ele se endireita pelo sangue de Cristo. Ele se endireita. Ele busca se endireitar todos os dias, porque é um processo contínuo de santificação. Se a palavra de Deus hoje te constrangeu, expôs o seu pecado, aquilo que você está fazendo de errado, aquilo que você está buscando a menor daquilo que você deveria buscar, louve ao Senhor. Porque quando a palavra de Deus discorda da gente, a gente se arrepende e confia no perdão e na graça que dá em Cristo Jesus, significa que a gente está se santificando, sendo santificado na palavra. E esse é o processo para os céus. É isso aí. Amém. Amém? Vamos orar? Tu ora, amor, pra gente? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz verdades, que transformam as nossas vidas, que nos libertam, ó Pai, do pecado. Que Tu possa ser com cada casal, Senhor, que esteve aqui conosco, escutando esta mensagem, escutando essa Tua palavra, que Tu possa trazer transformação, que Tu possa trazer arrependimento, Senhor, para que em cada lar, Senhor, possa neste dia, Senhor, haver transformação, desejo intenso de mudança, busca a Ti, Senhor, e clamor para que através da Tua ação Tu possa mudar os nossos corações, Tu possa nos moldar dia a dia, cada vez mais ao caráter de Cristo. Amém. Conduz-nos a isso em nome do Teu Filho Jesus amado. Amém. Amém. Bom, como é que o pessoal faz para te seguir nas redes sociais? Sim, Andressa Ecoprime, tudo junto, Andressa com 2 S, Ecoprime com 2 Cs. Você vai me encontrar lá e a gente está sempre produzindo conteúdos sobre família. Família, criação de filhos e casamento. Isso. E aí lá você tem acesso ao Primecast e ao canal do YouTube também, que a gente está sempre colocando material lá, principalmente sobre criação de filhos. Gente, corre, porque o conteúdo que essa mulher produz, glória a Jesus por isso, é sensacional. No Primecast são os programas da rádio que ela grava na Rádio Evangélica FM, todas as quartas-feiras, às 6 horas da manhã, na 100,7 aqui em Recife. Então, Rádio Evangélica FM tem um programa da Andressa, Tempos de Família. Esse programa, ela coloca a gravação dentro do podcast, que é uma plataforma de áudio, onde você pode ouvir palestras, conteúdos dela, tá? Nessa plataforma. Você pode utilizar o Spotify, o Deezer, o iTunes, o SoundCloud ou o Google Podcast. Instagram, Facebook, YouTube, acessa lá, porque toda semana ela faz live lá no canal do Ecoprime, no canal do Ecoprime Education. Então tem muito conteúdo legal, sério mesmo, você não vai dar conta de acompanhar o ritmo dela. E nem dele. E eu também recomendo que você acompanhe, né, o nosso canal, Gabriel Sobel. O meu é um pouquinho mais fácil. O dela tem o Andressa Ecoprime, tem o Escola Ecoprime, tem o Ecoprime Education para pais que querem ensinar os seus filhos na educação cristã e professores. Né, mais focado em professores, Ecoprime Education. E o meu é mais um pouquinho mais fácil, é Gabriel Sobel. Gabriel Sobel no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E no podcast. E no podcast. O podcast é conversa de impacto, na verdade tem essa mudança. O podcast também, tem um podcast que eu falo sobre construção de vida abundante nas 6 áreas. Relacionamento com Deus, casamento, família, finanças, carreira e saúde física. Essas 6 áreas
numa perspectiva bíblica e para a glória de Deus no podcast Conversa Impacto. Também Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud ou Google Podcast. Você pode acessar esses aplicativos. Ou no canal do YouTube, todos os dias, de segunda a sexta, de 3h15 da tarde, a gente está estudando juntos a Bíblia. Eu abro a Bíblia e a gente estuda juntos um texto continuado. Então você não vai ter surpresa não. Você vai saber que num dia a gente vai trabalhar Romanos 5, no outro dia a gente vai trabalhar Romanos 6, e depois Romanos 7, inclusive a gente está no livro de Romanos, tá bom? Então é isso, Deus abençoe sua vida. Pastor, muito obrigado. Etienne também, muito obrigado pelo carinho de vocês e obrigado sempre por nos dar a oportunidade de fazer essa palestra, tá bom? Bênção na nossa vida também. Deus os abençoe. Deus abençoe. Tamo junto.